Olá pessoal, estamos encerrando hoje o capítulo 12 com o segundo vídeo do livro Cria o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Reagan Jr. E vamos iniciar com o subtítulo Suba até a promessa. Para ir para o próximo nível, precisamos subir até a próxima promessa que Deus tem para nós. Se os israelitas não tivessem avançado, o inimigo nunca teria sido destruído. Mais uma vez, Êxodo capítulo 14, verso 13 diz: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Precisamos avançar com todo o nosso coração com Deus e com suas promessas. Ao fazermos isso, o inimigo será destruído. Algumas vezes, as pessoas estão esperando que Deus cuide do inimigo. Em vez disso, elas precisam tomar posse das promessas de Deus e começar a avançar na direção dele. Então, o problema com isso será resolvido. Os egípcios tentaram seguir os israelitas na travessia por terra seca. Quando o Mar Vermelho se dividiu, mas quando o povo avançou para a provisão de Deus, todo o exército egípcio foi destruído. Os filhos de Deus nunca mais tornaram a ver os egípcios. Se o inimigo está perseguindo você e fungando no seu pescoço, tome posse das promessas de Deus e comece a avançar. O inimigo será destruído. No Mar Vermelho, Deus disse a Moisés para revelar 3 coisas ao povo. Primeiro, não temais, aquietai-vos e vede a salvação ou o livramento do Senhor. Em outras palavras, não se vire e saia correndo, mantenha-se firme. Segundo, acalmem-se, o Senhor lutará por vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo, não fiquem angustiados nem joguem a toalha. E a terceira coisa que ele disse foi, sigam avante. Em outras palavras, tome seu lugar, marche na direção que Deus está lhe mostrando. Limites. Para subir até o melhor de Deus, precisamos ir além dos limites que estão nos confinando e nos impedindo de realizar tudo que Deus tem para nós. Muitos limites são bons. Se você joga futebol, beisebol, basquete ou um esporte similar, os limites estão ali para que o jogo possa ser jogado como deve ser jogado. Esses limites são bons porque ajudam a facilitar o jogo. Espiritualmente, há mandamentos de Deus que são limites permitidos que recebamos suas bênçãos. Nossa caminhada espiritual tem de ficar dentro dos limites para o nosso bem. E lembre-se, os limites de Deus nunca mudam. Quando ficamos dentro dos limites, estamos na posição certa para a vitória. Todo relacionamento precisa de limites saudáveis para que as pessoas possam desfrutar a vida junta. Temos leis de trânsito para nos manter dentro de certos limites, a fim de nos permitir dirigir com segurança. Temos regras e regulamentos que são limites aceitáveis para nosso trabalho, para podermos ser produtivos. Mas há alguns limites que nos impedem de receber as promessas de Deus. Eles nos impedem de viver no nível que Deus deseja para nós. Precisamos identificar os limites indesejáveis e eliminá-los para que eles não obstruam nossas possibilidades em Deus. Não permita que o diabo o mantenha cativo através do medo, da dúvida e da incredulidade. Não permita que a falta de perdão e a amargura façam você viver no passado. A falta de perdão e a amargura irão cegá-los e paralisá-lo. Sua fé não funcionará com essas 2 forças negativas quando elas estiverem presentes. Para que a possibilidade de Deus estejam disponíveis a você, você precisa aprender a perdoar. Mateus capítulo 18 nos dá um relato do servo que se recusou a perdoar. Quando o servo não pôde pagar ao seu senhor a grande soma que ele lhe devia, ele implorou por misericórdia e perdão. O senhor moveu-se de compaixão e perdoou-lhe a dívida. Então, o mesmo servo saiu e exigiu que um de seus conservos, que lhe devia apenas uma pequena soma de dinheiro, lhe pagasse. Quando o conservo implorou por misericórdia, o primeiro servo mandou lançá-lo na prisão em vez de perdoar-lhe a dívida.
Quando o Senhor ouviu isso, ele chamou o primeiro servo e disse: Então o seu senhor, chamando, lhes disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Mateus capítulo 18, verso 32 e 33. Então o Senhor lançou o homem na prisão. Deus está nos lembrando, através dessa história, de que Ele nos perdoa muitas coisas. Precisamos aprender a perdoar os outros, assim como Ele nos perdoou. Deixe o passado para trás. As pessoas que só falam sobre o que aconteceu no passado não estão experimentando o que Deus tem para elas hoje. Elas permanecem no ontem para não terem de enfrentar o presente. Ao falar continuamente sobre as lembranças do passado, elas não irão avançar para o que está diante delas. Muitas pessoas dizem: lembra os bons e velhos tempos? Mais uma vez ouvi alguém dizer: não faz sentido olhar para trás, a não ser que seja para lá que você queira ir. Precisamos nos recusar a olhar para o passado. Hebreus capítulo 10, do verso 38 ao 39 diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A Nova Versão Internacional traduz esse versículo de uma maneira mais clara e fácil de entender. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mais do que creem e são salvos. Hebreus 10, na versão NVI. Os israelitas que recuaram do que Deus queria fazer por eles ao não entrarem na terra prometida, foram destruídos. Nós não queremos recuar, queremos seguir adiante e viver nesse nível extraordinário com Deus. Paulo nos diz para esquecermos as coisas que ficam para trás. Filipenses capítulo 3, do verso 3 ao 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 13 e 14. A palavra esquecendo-me aqui traz consigo a conotação de negligenciar voluntariamente. Isso significa escolher esquecer. Quando Paulo disse isso, ele teve de esquecer que havia estabelecido as maiores igrejas que já existiram. Ele teve de esquecer que havia pregado a mais gente e era responsável pela conversão ao Senhor de mais pessoas do que qualquer outro naquela época. Mas ele também teve de esquecer que antes de ser salvo, ele ficou de pé ao lado enquanto Estevão era apedrejado e morto. Ele teve de esquecer os naufrágios e o espancamento que sofreu. Ele teve de esquecer que havia sido apedrejado e deixado como morto ao lado da estrada. Mas ele disse explicitamente: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, as boas e as más, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio, para o alto chamado de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, alcance as coisas que estão adiante. Temos de escolher não nos lembrar de algumas coisas em nossa vida. Elas estão sob o sangue de Jesus. Elas não existem mais. Precisamos esquecê-las e seguir em frente. E não podemos permitir que o diabo traga essas coisas à tona para nos impedir de subir aos novos níveis de Deus. Espere o melhor. Anteriormente, vimos que Davi disse: pode ser que algum dia venha eu aparecer nas mãos de Saul? 1 Samuel 27, 1. Nesse caso específico, ele teve um lapso de fé inusitado e esperava que o pior acontecesse. Mas isso nunca aconteceu. Muitas vezes esperamos o pior e somos atormentados pensando que alguma coisa vai acontecer a qual nunca se materializa realmente. Em contraposição,
Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, em vez de esperar o pior, ele estava vivendo pela fé. Daniel 6, 23. Afirma: assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel estava esperando o melhor. A fé nos permite antecipar a vitória. Eu o encorajo a prever o melhor. Deus quer que você tenha as promessas deles cumpridas em todas as áreas da sua vida. Elas estão esperando por você. Simplesmente levante-se e tome posse delas. Você pode criar o mundo que você quer ver. E aqui encerramos o livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, que você quer ver, do autor Kenneth Hagin Filho, né? Ou Júnior, como nós dizemos. Sobre o autor. Kenneth Hagin, presidente do Kenneth Hagin Ministry e pastor da Rhema Bible Churches, não sei falar muito inglês, agarra toda a oportunidade de ministrar para transmitir esta ideia: não posso ser derrotado e não vou desistir. O reverendo Hagin tem ministrado há 50 anos, começando como pastor auxiliar e evangelista itinerante. Organizou e desenvolveu os centros de treinamento bíblico Rhema ao redor do mundo e é o pastor fundador da Rhema da Bíblia, ou da igreja, né? Da Igreja Bíblia Rhema. Apresenta a conferência anual para homens e com sua esposa Lynette apresenta o Rhema Praise, um programa de televisão semanal, outro Rhema, programa de rádio dos Estados Unidos. O casal também dirige, eu não sei falar inglês, alguma coisa com fé, Cruzada de Fé, propagando a mensagem de fé e cura ao mundo, para cumprir o chamado urgente de Deus de preparar a igreja para uma experiência mais profunda com sua presença. O reverendo Hagin enfatiza verdades espirituais chaves sobre fé, cura e outros temas vitais. Ele ministra com uma forte unção de cura e seu ministério ajuda a conduzir cristãos a uma maior experiência com a glória de Deus. Até aqui, muito obrigado, pessoal. Encerramos o livro Crie o Mundo que Você Quer Ver.